Olá, aqui quem fala é Patrícia Roberta e eu gostaria de compartilhar com vocês hoje aqui um texto da Palavra de Deus que se encontra lá no livro de Marcos, no capítulo 4, a partir do verso 35, que diz assim a Palavra de Deus: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram, assim como estava, no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre um travesseiro. Eles os despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, o repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É interessante nós entendemos esse texto da Palavra de Deus, um texto tão conhecido, tão pregado, a respeito de que Jesus acalmou a tempestade. Eu queria que vocês entendessem aqui hoje um outro lado dessa história. Porque Jesus, quando convidou aqueles homens, aqueles seus discípulos, para passarem para outra margem, ele sabia exatamente para onde estava conduzindo aqueles homens. Ele sabia exatamente que no meio daquele mar teria uma tempestade que eles teriam que enfrentar. E é interessante nós entendermos que esses homens, quando viram aquela tempestade, o barco sendo arremessado de um lado para o outro e se enchendo de água, eles se desesperaram e eles olham para Jesus ali dormindo num travesseiro e falam: O Senhor não se importa? Você não se importa que nós pereçamos? Nós vamos morrer aqui, o barco está se enchendo de água, você não está vendo isso? E muitas vezes nós também na nossa vida fazemos isso. Muitas vezes o Senhor, Ele mesmo nos conduz a tempestades para que conheçamos mais dEle, para que entendamos um outro lado, uma forma de conhecê-lo diferente. E muitas vezes nós olhamos para Jesus diante da situação, diante da tempestade que nós estamos vivendo, e nós falamos: Você não se importa? Você não se importa que nós vamos perecer? Você não se importa com a minha enfermidade? Você não se importa? Olha para o meu casamento, olha para os meus filhos, olha para a situação que eu estou vivendo, você não se importa? Só que é interessante nós entendermos, queridos, que Jesus foi quem levou aqueles discípulos para o meio daquela tempestade. Até então eles conheciam um Jesus que curava os enfermos, que tinha uma palavra maravilhosa, uma palavra poderosa, que ensinava para eles tantas coisas. Só que eles não conheciam um Jesus que tinha poder sobre a natureza. Eles não conheciam ainda um Jesus que tinha o poder para acalmar uma tempestade no meio do mar. E foi isso que Jesus fez com aqueles homens naquele dia. Aqueles discípulos, eles estavam caminhando com Jesus e eles estavam vivendo um tempo de treinamento. Eles precisavam aprender, eles precisavam conhecer a Jesus, conhecer mais a respeito de Jesus. E naquele dia Jesus se revelou a eles de uma forma muito poderosa. Algo que eles nunca tinham visto ninguém fazer: ordenar ao mar que se acalmasse e o mar se acalmar. E muitas vezes nós não conseguimos compreender isso, de que o Senhor, Ele traz determinadas situações na nossa vida para que nós possamos crescer, para que nós possamos aprender, para que possamos conhecer mais dEle. É como a pessoa que se alista no exército. Ela vai para uma sala de aula e ela aprende muitas coisas, mas a matéria dela não fica só ali naquela sala de aula. Ela precisa ir para a prática. Ela, além das aulas ali na sala de teoria, no quadro,
com o professor explicando, elas precisam ir para o campo, elas precisam aprender a atirar, elas precisam fazer teste de sobrevivência na selva, elas precisam conviver com muitas outras coisas para que elas possam entender o que é que elas vão passar se de repente surgir uma guerra, se de repente estourar uma guerra. Elas têm que saber como lidar com todas as situações, têm que saber lidar com a fome, com a sede, com a falta das coisas, com a falta da maneira correta de dormir e de viver. E conosco também, queridos, não é diferente. Nós estamos vivendo um tempo de treinamento. O Senhor tem nos treinado para algo maior. Quando Ele nos permite passar por determinadas situações, por tempestade, Ele está nos treinando para daqui na frente poder viver algo maior, algo melhor dEle para as nossas vidas. Aqueles discípulos estavam ali sendo treinados porque eles precisavam ser fortalecidos, eles precisavam entender quem era aquele Jesus que estava caminhando com eles desde o início do seu ministério. Eles precisavam saber que aquele Jesus era muito mais poderoso do que o que eles estavam imaginando. Tanto que nesse texto fala lá no final que eles olham para Jesus, eles olham para aquela situação, eles saem daquele lugar, daquele barco tão extasiados que eles falam: quem é esse? Quem é esse homem que até o mar obedece, que até os ventos obedecem? Quem é esse homem que está caminhando conosco? E muitas vezes nós temos caminhado com Jesus a nossa vida inteira e não entendemos ainda quem é esse homem. Quem é esse Deus maravilhoso que tem nos conduzido, que nos salvou, que nos resgatou. E através dessa palavra eu queria te dizer aqui, meu querido, minha querida, de que nós temos um Deus poderoso, de que Jesus é poderoso para fazer infinitamente mais nas nossas vidas, muito além do que pedimos ou pensamos. Só que muitas vezes nós não cremos, nós não acreditamos, não sabemos quem é Ele. E muitas vezes Ele permite que nós passemos por tempestades, por adversidades, por situações, para que possamos conhecê-lo mais um pouquinho. E foi o que aconteceu com aqueles discípulos naquele dia. Jesus os levou para o meio daquela tempestade, para que eles pudessem conhecer mais desse Jesus. E essa palavra que eu gostaria de deixar com vocês aqui hoje, e você possa meditar nisso. Entenda para onde o Senhor está te levando, entenda o que Ele quer te ensinar, entenda que Ele quer que você o conheça mais, que você aprenda mais quem Ele é e que você possa viver essa vida plena nele. Eu tenho certeza que a partir daquele dia, aqueles discípulos começaram a viver com muito mais coragem, com muito mais ousadia para proclamar o reino de Jesus nessa terra. Então, eu gostaria de abençoar a vida de vocês. Você que ainda não conhece esse Jesus, se entregue a Ele, se lance nele. Ele é muito mais do que você tem imaginado. Ele é muito mais do que você tem lido. Ele é muito mais do que você tem acreditado. Creia e saiba que Ele tem grandes coisas para a sua vida. E é esse texto e essa palavra que eu gostaria de deixar com vocês. Gostaria de falar com vocês também, para você que está assistindo esse vídeo aqui, que você se inscreva no meu canal, aperte o sininho também para que você seja notificado e possa receber as mensagens de primeira mão. Deus abençoe vocês.